aqui na roça é bem diferente. Tudo é muito quietinho, muito sossegadinho. Mas é tudo muito gostoso, sabe? Ontem eu fui na igreja com o tio Zeca e gostei muito. O pastor falou que em Jesus nós somos mais que vencedores. E vocês, prestam atenção no que o pastor diz? E no que os professores ensinam? E em casa, vocês são obedientes aos seus pais? Sabe, eu já fui um menino muito desobediente aos meus pais, muito teimoso e levado. Mas um dia eu conheci Jesus, Ele mudou a minha vida. Hoje eu sou muito feliz, obedeço a Deus e aos meus pais. Mas sabe de uma coisa? Todo esse silêncio aqui na roça me deu vontade de ouvir um louvor bem animado. Acho que vou colocar um somzinho pra gente ouvir. O que vocês acham? Vocês não querem não? Ah, então eu vou ligar o som aqui hoje. Olá, criançada, tudo bom com vocês? Puxa vida, eu estava tirando um cochilo gostoso e de repente comecei a escutar um batidão, um jeitadão que fala do Sansão. É você que ligou esse som aí? É, tio Zé. Eu estava falando para as crianças que aqui na roça é muito sossegadinho. Aí nós resolvemos ligar o som e ouvir um louvorzão bem animado. Ah, e esse é animado mesmo, né? Eu até acordei balançando o corpo, escutando esse batidão, um jeitadão que fala do Sansão, batendo pesadão. É mesmo, tio Zé. Até me lembrei da palavra que o pastor pregou ontem na igreja, dizendo que a Bíblia diz que em Jesus somos mais que vencedores. Mas, tio Zé, Sansão foi mais que vencedor? Claro que foi. Você não conhece a história de Sansão, não, Nini? Um pouquinho, tio Zé, que eu já ouvi na escolinha dominical, mas eu queria saber mais. E vocês, crianças? Vocês querem que eu conte a história de Sansão? Vamos pedir pro tio Zeca contar pra nós? Então vai, todos juntos. Conta, 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 conta. Então tá bom. A Bíblia conta a história de Sansão a partir do capítulo 13 do livro dos Juízes. Diz que o povo de Israel tinha voltado a desobedecer a Deus e foram entregues nas mãos dos filisteus por 40 anos. Quem eram esses filisteus, José? Os filisteus eram um povo muito marvado, que além de desobedecer a Deus, roubava tudo que o povo de Israel produzia: comida, gado e outras coisas mais. A Bíblia diz que certo dia havia um homem chamado Manoá e sua mulher estéril, não podia ter criança. Mas certo dia Deus enviou um anjo até ele e falou para ele que ele ia ter um filho, que para ela que ela ia ter um filho homem e que nunca podia cortar o cabelo dele numa vaia, porque seria consagrado a Deus e através da mão dele ele iria começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. Que legal! Uma mulher que não podia ter filho e ia ser mamãe? Como ele se chamou, José? Quando esse menino nasceu, sua mãe pôs o nome dele de Sansão. Ele cresceu e Deus abençoou muito ele. E é verdade que Sansão era o homem mais forte do mundo, José? Na verdade, mas na verdade, a força que Sansão tinha vinha de Deus. A Bíblia conta que toda vez que Sansão precisava, o Espírito Santo de Deus tomava conta dele e dava para ele uma força maior que de qualquer homem. Conta alguma parte aí, José, que Sansão derrotou esses filisteus com a força de Jesus? A Bíblia fala de uma vez que Sansão foi preso e amarrado com corda e levaram ele para os filisteus. E de repente o Espírito de Deus tomou conta dele
e ele arrebentou a corda como se fosse linha. Pegou uma queixada de jumento e derrotou mais ou menos 1000 filisteus. Puxa vida, que forte! Um homem sozinho derrotar 1000 filisteus? Ele era forte pra caralho, hein? Pois é, gente. Quando Deus abençoa, não tem quem aguenta. Eita, Deus bom, senhor. E é verdade que Sansão lutou até com o leão, José? É verdade. A Bíblia fala que o leão atacou Sansão e mais uma vez o Espírito de Deus tomou conta dele e ele de mão limpa partiu o leão no meio como se fosse um cabrito. Que legal! Sansão era abençoado mesmo. Seus pais deviam ter muito orgulho dele. Essa parte sim, ele tinha muito orgulho de Sansão, mas só que o Sansão tinha um defeito. Ele era muito desobediente dos seus pais. É, José? Ele era muito arteiro? Bom, não era bem assim não. Sansão tinha o defeito de não escutar os conselhos de seu pai e sua mãe. E isso não agradava a Deus. E vocês, crianças? Vocês têm escutado os conselhos de seu pai e sua mãe? Mas o que Sansão fez de tão grave assim, José? Sansão se envolveu com 2 mulheres. E de acordo com a Bíblia, seus pais não agradou. E eis até aconselhou a ele não se envolver com elas. Além disso, ele estava quebrando o pacto de Deus, não obedecendo a lei. Sabe, criança? Quando nós obedecemos nosso pai e não obedece a lei de Deus, sabe o que acontece? Nós começamos a pegarzinho em Sansão. No mesmo tempo que nós estamos fortes e nada para na frente, quando nós desobedecemos a Deus, nós começamos a ficar fraquinhos. Ah, agora eu me lembrei do que eu aprendi na escola dominical. Não era uma dessas mulheres com quem Sansão se envolveu que se chamava Dalila e que depois enganou ele para tirar a força de Sansão, José? Muito bom, Di! Você prestou atenção, lembra a escola dominical, hein? A Bíblia fala que essa parte da Dalila era mais farsa que nota de 3. Também que os filisteus deu dinheiro para ela descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Vocês lembram, criança, o que o anjo falou para a mãe de Sansão antes de ele nascer? Que algo podia ser feito com ele? Eu lembro, José, eu lembro. O anjo disse que ele seria consagrado a Deus e que nunca deveria passar a navalha na sua cabeça. Isso quer dizer que Sansão era cabeludo, né, José? Muito bom, Di! O segredo que fazia o Espírito de Deus tomar conta de Sansão e dava toda aquela coisa para ele era esse. E ninguém mais sabia disso a não ser seu pai e sua mãe. Mas Dalila conseguiu descobrir, José? Pois é. Vocês lembram que eu contei que Sansão não escutava seus pais e que começou a se afastar de Deus, não obedecendo os mandamentos? Pois é, isso deixou ele fraco da cabeça. E a marvada da Dalila não deu sossego até que ele contou o segredo dele para ela. E o que foi que aconteceu com ele, José? Conta, por favor, conta. Não foi nada bom. Dalila mandou chamar os filisteus, fez Sansão dormir no colo dela, e enquanto ele dormiu, ela chamou um homem que raspou as 7 tranças da cabeça dele com uma navalha. E quando ele acordou, os filisteus juntaram nele e prenderam ele muito fácil, porque o Senhor já tinha tirado o Espírito Santo que dava toda aquela força para Sansão. Nossa, que vacilo, né, José? Tudo isso porque ele foi desobediente a seu pai e a Deus. Estão vendo só, amiguinhos? Eu também já fui assim, muito desobediente. Eu era fraquinho. Mas hoje, obedeço aos meus pais e também ao Senhor Jesus. E é por isso que eu sou mais que vencedor. Mas, José, qual foi o final da história de Sansão? O final teve parte boa e teve parte ruim. A parte ruim é que Sansão foi levado preso pelos filisteus. Bateram muito nele, brigaram dele e até arrancaram os olhos dele. A parte boa é que um certo dia que os filisteus estavam celebrando uma festa ao Deus deles, o Dai de Dagon, que não tem nada a ver com o nosso Deus, e aí mandaram trazer Sansão para zombar dele. E então, Sansão segurou no meio das 2 colunas que segurava toda a casa, e clamando, pediu perdão a Deus por tudo de errado que ele tinha feito. E também pediu para que Deus desse aquela força tremenda para ele, só mais aquela vez, para que ele vingasse a zombação dos filisteus. E falava que Dagon era melhor que o nosso Deus. E então, Deus, que é bom demais da conta, ouviu o pedido de Sansão, perdoou ele e enviou o Espírito Santo para dar aquela força para ele mais aquela vez. E o que aconteceu, José? Conta, vai, conta. O que aconteceu, gente, é que com a força de Deus, Sansão empurrou as 2 colunas, derrubando a casa inteira, matando todos os filisteus que estavam lá naquele dia. E que a Bíblia fala que era mais ou menos 3.000 pessoas. Mas
triste da história é que Sansão também morreu naquele dia. Mas ele morreu feliz, porque fez as pazes com Deus. E mostrou para todo mundo que com nosso Deus não se brinca. Ele é poderoso. Eita, Deus manso! Nossa, José, que história mais legal. Não é mesmo, amiguinho? Eu aprendi muito com isso. Aprendi que realmente, com Deus nós somos mais que vencedores. Mas que se desobedecemos a Ele e não dermos ouvido aos nossos pais, Ele se afasta de nós. E se isso acontecer, como aconteceu com Sansão, o que nós devemos fazer é arrepender e pedir perdão a Deus e mudar de atitude. Porque Ele sempre está pronto para nos perdoar e nos abençoar novamente. Vocês também gostaram, amiguinhos? Deus quer sempre o melhor para nós. É só nós ouvir e obedecer aquilo que Ele fala na sua palavra, a Bíblia. Eita, Deus manso! Muito bem, amiguinhos. Agora eu tenho que ir embora. Mas sempre vou estar vindo aqui para ser na casa do tio Zé. E sempre quiser, eu vou estar aqui junto com vocês. E com o tio Zeca, para a gente poder escutar outras histórias da Bíblia. Porque isso é muito legal. Vocês não acham? É isso mesmo. E eu também vou me embora. Afinal, amanhã tem curso na igreja. Eu quero estar lá para aprender mais. Mas qualquer outro dia, nós estaremos aqui para ouvir mais uma história da Bíblia. Vocês querem, criança? Eita, Deus, vamos! Então vamos se despedir escutando um hino muito abençoado que fala disso. Trem bom é ter Jesus no coração. Tchau, tchau, criançada! Tchau, tchau, amiguinhos! Vamos toda nós louvar aí! Eita, Deus, vamos! Tem glória de Jesus, né, irmão Mané? Não precisa preocupar com nada. Pois é, irmão. E eu fui quem perdi por muito tempo. Eu estava tomando muita cachaça, e comendo fumo de bolo, e dançando forró, complicando tudo, né, irmão? Mas agora eu sou feliz. Canta uma música aí pra nós, irmão Zé. Vou cantar pra você e pra todos